De volta com o CBN Maceió para a gente conversar um pouco mais daqui a pouquinho sobre a utilização das boas práticas na reprodução assistida. A gente vai falar um pouco sobre a nova regulamentação que entra em vigor já a partir de amanhã, dia 1º de fevereiro, e traz uma sistemática diferenciada acerca das boas práticas em células, tecidos e embriões humanos, e que pode nos trazer naturalmente, essa é a expectativa, mais qualidade e mais segurança ao paciente. Aliás, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizou no final do ano passado a norma de boas práticas em células e tecidos germinativos e embriões humanos. Esse é o tema que a gente passa a discutir a partir de agora com o presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, doutor Álvaro Pigato, a quem a gente agradece, viu, doutor, por nos atender, nos auxiliar a compreender um pouco melhor como tudo isso acontece, de modo que as pessoas que estejam nos ouvindo possam, compreendendo um pouco melhor, a praticar também um pouco melhor a tudo isso que é colocado à sua disposição. Doutor Álvaro, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui à disposição para esclarecimento de dúvidas. É realmente importante esse momento de estar com vocês. Bom, doutor Álvaro, essa nova regulamentação que a Anvisa atualizou e que já entra em vigor nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. O que é que ela traz de novo, doutor? Perfeito. A RDC são normativas que a Anvisa coloca para os laboratórios, chama banco de tecido e célula germinativa, cumpram, né, para estar funcionando de maneira adequada. De tempos em tempos ela emite, né, uma RDC. Essa última foi emitida no dia 26 de dezembro e a ser cumprida agora dia 1º de fevereiro, né, já cumprida, né. Então, ela sempre faz uma revisão da anterior e às vezes adiciona uma questão a mais no dia a dia, né. Então, uma das coisas que realmente ela está colocando é essa implementação do sistema de gestão de qualidade. A gente já faz uma gestão de qualidade bem importante nos bancos, porque para conseguirmos ter a gestação, é necessário coletar o óvulo, coletar os espermatozoides, formar um embrião, e você tem que ter uma estrutura, um laboratório, estufa, uma série de requisitos para que você consiga viabilizar que esse embrião seja bom para viabilizar a gestação. Então, a gente tem, para você conseguir um bom resultado, você tem que ter uma infraestrutura adequada. O que a Anvisa vem a reforçar é que realmente essa gestão de qualidade precisa ser mais um requisito dentro do nosso dia a dia. Agora, doutor, essa nova regulamentação fala e eu gostei muito do termo, educação continuada. Não é só uma questão puramente técnica, existem aspectos éticos e tudo mais o que compõe algo que é tão complexo quanto o que nós estamos conversando, doutor. Perfeito. Tem a questão técnica e tem a questão ética, sem dúvida, né? Quando você está lidando com o início de uma nova vida, né, ou com a geração de uma nova vida, a gente tem que ter um cuidado muito, muito, muito especial em relação a essas células que nós estamos cuidando, né? Nós cuidamos por um tempo, né? Até viabilizar a transferência para dentro da cavidade uterina, viabilizar a gestação. Então, essa questão ética também é importante. Nós temos uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que todas as clínicas têm que cumprir, né? E a Anvisa daí vem reforçar alguns dados que a própria CFM já nos colocou no ano passado, por exemplo. Isso é de extrema relevância, doutor.
Bom, essa nova regulamentação, esse documento, ele fala um pouco sobre os aspectos da reprodução assistida e aqueles que são iniciais, como, por exemplo, a escolha de quem vai doar, a informação que deve estar presente, os requisitos que precisam seguir processos rigorosos para a escolha dessas pessoas e o tratamento, naturalmente, das células, tecidos e também do material que é coletado, doutor? Perfeito. Para você poder ser um doador ou doador, né, de espermatozoide ou de ovo, você precisa realmente cumprir uma série de normativas. O que a Anvisa inseriu a mais, existe uma série, por exemplo, de sorologias, hepatite B, hepatite C, HIV, uma série de sorologias que tem que ser realizadas antes do processo, e ela inseriu duas características a mais nessa última resolução, que seria a coleta e realização de um exame chamado cariótipo. A mulher, a princípio, é 46XX e o homem é 46XY. Então, é mais um exame que a gente tem para ter segurança que o doador, a doadora possa doar essas células, e uma prova de falsificação um exame para ver se teria um risco de desenvolver uma doença chamada anemia falciforme, que também é uma doença genética, né? Então, essas duas adições foram realmente dessa normativa, mas as outras questões de sorologia e algumas questões da parte física, de ter uma boa reserva de óvulos, de ter uma idade de 35, no máximo 37, quer dizer, essas normativas já existiam, né? Esses dois detalhes a mais que foram inseridos nessa última normativa. Perfeito, doutor. Doutor Álvaro, quando o senhor se refere ao cariótipo aí, é para uma possível identificação, por exemplo, de uma trissomia cromossômica, é isso? Perfeitamente. Às vezes você pode ter uma alteração cromossômica e não ter manifestação dela, né? A gente chama de portadores assintomáticos. Se a pessoa tiver uma doença genética, ela já é excluída anteriormente, né? Mas às vezes ela não tem uma manifestação e por isso a necessidade de realização do cariótipo. Perfeito. Essa é uma situação bastante interessante. Doutor, eu gostaria que o senhor pudesse nos orientar acerca das normas éticas para a utilização dessas técnicas de reprodução assistida. Quem está apto a fazê-lo? Quais são as especialidades médicas que estão, por exemplo, associadas a essa discussão? É qualquer clínica, qualquer hospital, qualquer ambiente que pode, de fato, se utilizar dessas técnicas de reprodução assistida? Você precisa ter uma certificação, né? A reprodução assistida dentro da medicina é uma área de conhecimento dentro da ginecologia obstetrícia, né? Uma área de atuação que a gente chama. Né? Então, normalmente, os profissionais de formação em ginecologia obstetrícia, também temos a formação de urologistas, né? Aqueles que são especializados em relação ao homem, como pessoas que normalmente buscam a capacitação na reprodução humana. Ademais, fora os profissionais médicos, é muito importante o embriologista. E esse embriologista de formação, geralmente ou ele é biólogo, bioquímico ou biomédico. Normalmente esses profissionais também saem da graduação e fazem uma pós-graduação em reprodução humana para poder manipular ou saber manipular, lidar com esses materiais tão preciosos que seriam o espermatozoide, o ovo, o embrião e o tecido germinativo, né? Então, realmente há uma necessidade de capacitação para você manipular esse tipo de célula e você, como eu falei anteriormente, a clínica, o laboratório precisa ter uma infraestrutura adequada para cultivar essas células de maneira que você viabilize com que haja, por exemplo, a formação do embrião, você tem que ter estufas, capelas de fluxo laminar, tem que ter uma área limpa. Existe uma série de certificações que precisam ser cumpridas
efetivamente você não consegue fazer isso em qualquer lugar. Você precisa de uma infraestrutura adequada para viabilizar com que isso seja feito de maneira adequada. Esse é um elemento decisivo, né, doutor? Esse novo modelo, ele trata da importação de gametas e embriões também aqui no país, doutor? Existe uma liberação para a importação de células germinativas, né, óvulos, espermatozoide e eventualmente embrião de bancos internacionais. Então, existe essa regulamentação, existe essa possibilidade. A única coisa é que os bancos internacionais também têm que cumprir sorologia, o cariótipo. Então, esses exames que foram exigidos aqui no Brasil são exigidos também de bancos internacionais. Então, se eventualmente o banco não tiver realizado esse exame, por exemplo, ele precisa efetivamente, antes de liberar a célula, de ter sido realizada. Tá? É bem importante, sim. Então, existe a possibilidade da importação, mas desde que seja cumprida, né, todas essas normativas. Bem, professor, nós temos então aí uma situação onde essa nova regulamentação traz uma série de procedimentos de qualidade, gerenciamento dessa gestão de qualidade, afinal de contas, é algo extremamente complexo, passa aí pelos laboratórios de análises clínicas, de genética. Nós temos as transportadoras desses materiais que cumprem um papel muito relevante e as importadoras também, ou seja, é algo extremamente complexo, precisa estar regulado o tempo todo, certificado o tempo todo, para a garantia, não é, doutor? Porque tem muita gente que acha que são 2 mais 2, mas tem riscos de, por exemplo, de não dar certo essa reprodução do ponto de vista assistido, doutor? Perfeito. Nem sempre você tem a gestação esperada, Elias, como final desse processo. Né? Nas tecnologias de reprodução programada, inseminação, fertilização, existe a questão da biópsia do embrionário para ver se teria alteração cromossômica, alteração genética. Então, tudo isso aumenta a possibilidade de gestação. Mas muitas vezes, mesmo transferindo o embrião, a gente chama de euploide, quer dizer, cromossomicamente normal, às vezes, infelizmente, não há gestação ou eventualmente aborta. Então, a gente realmente precisa estar muito bem estruturado para oferecer o maior prognóstico possível. Mas essa garantia, Elias, de gestação, infelizmente, ela não é uma garantia. Você vai ter uma grande chance de gestar, mas não a garantia de gestar. Eu acho que essa que você levantou bem importante. Bem, são muitas as mulheres no mundo que têm dificuldades para, de modo natural, a conseguir esse sonho. Para muita gente é algo que percorre um percentual expressivo da vida, doutor, e a reprodução assistida passa a ser aí um elemento que vem agregar à sociedade e que pode sim realizar esse sonho? Exatamente, Elias. A reprodução assistida surgiu como uma necessidade daqueles casais. Estima que em torno de 15% a 20% dos casais em idade fértil têm alguma dificuldade para engravidar. Então, é um contingente populacional muito grande de pessoas que precisam de auxílio para conseguir engravidar. Uma das coisas que tem acontecido ultimamente com o avanço, 30% é por alteração no homem, 30% da mulher, 30% nos dois. Então, a gente sempre faz a avaliação do casal, né, para que viabilizasse a gestação. E uma das coisas que está acontecendo atualmente é que realmente a mulher está postergando a gravidez, né? Em vez de engravidar aos 20, 30 anos, está engravidando aos 30, 40 anos, né? Então, isso faz com que, às vezes, a qualidade do óvulo possa ser alterada, a quantidade. E acontece que muitas dessas pessoas acabam tendo necessidade de algum auxílio reprodutivo. Então, efetivamente, isso está acontecendo, Elias. As pessoas estão engravidando mais tarde, né? Isso é verdade tanto para o homem quanto para a mulher. E, às vezes, acabam tendo um pouco mais de dificuldade em gestar.
Doutor, a gente só tem uma forma de uma técnica, ou nós temos várias técnicas para reprodução assistida? São várias técnicas, né? As técnicas que a gente chama de baixa complexidade, a gente chama o coito programado, que relaciona o período fértil, a inseminação artificial ou inseminação intrauterina, que é quando coleta o sêmen, se prepara e coloca o sêmen dentro da cavidade uterina, essas chamadas de baixa complexidade. E temos as chamadas de alta complexidade, que é a fertilização in vitro, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, congelamento embrionário, congelamento de óvulo, biópsia embrionária. Então, temos sim várias técnicas também denominadas de alta complexidade. Agora, doutor, quando o senhor falou aí em congelamento, me veio à mente aqui, a legislação brasileira, ela já avançou ao ponto, por exemplo, olha, eu não quero agora, mas eu gostaria de fazer aí a guarda do meu material genético para o futuro, não sei, a gente pode, em algum momento, quem está vivo pode morrer, doutor, e não tem uma data específica, imaginando que alguém que foi embora, seja por um acidente ou por uma fatalidade, tem material genético guardado, a sua companheira pode acessar esse material. A legislação brasileira dá a possibilidade, por exemplo, dessa mulher ter um filho de um marido ou de um companheiro que já se foi? Perfeito, Elias. Essa pergunta é bem importante. Quando você vai fazer o procedimento, vai coletar o óvulo, coletar os espermatozoides do embrião, antes a gente tem um termo chamado termo de consentimento informado. Então eles têm que passar, escrever, né, um termo, o que vai acontecer. Vamos supor que você tenha um embrião formado, caso morra um dos cônjuges, caso os dois morram, né? A quem vai pertencer esse embrião. Então, você, antes de fazer o congelamento, você conversa com o casal e coloca essa situação. Então, isso é bem importante, porque isso tem que ser definido antes, né? Um pouco antes de congelar o sêmen, o espermatozoide e o embrião, né? Então, se o cônjuge vai ter direito ou não à utilização desse material, ele expressa isso livremente antes de se realizar o congelamento. Tá? Então, eu chamo esse termo de consentimento livre e esclarecido. Então, eu preciso escrever, eu não posso só falar. Eu tenho que escrever e documentar o meu desejo. Essa é uma maneira muito sábia, né, doutor, de conduzir esse tipo de situação, porque um pouco mais adiante não pode ficar o dito pelo não dito. A gente precisa certificar, porque há critérios, inclusive tem muitas perguntas aqui, uma que eu acho que é mito e uma outra sobre bioética. Mito ou verdade, doutor? A reprodução assistida lhe dá uma possibilidade maior de gêmeos? Sim. Quando você trabalha com reprodução humana, é comum a gente estimular o ovário da mulher a produzir mais óvulos. Porque nem todo óvulo fertiliza, nem todo grão se desenvolve. Então, às vezes, quando você usa essa estimulação da ovulação, a mulher pode engravidar, eventualmente, de gêmeos, né? De ter duas gestações, dois embriões, né? Então, isso acontece com mais frequência. O que aconteceu, Elias, nos últimos anos, é que houve uma diminuição do número principalmente trigêmeos, quadrigêmeos, porque, efetivamente, com a evolução do laboratório, a gente já não sugere, até o Conselho Federal de Medicina já coloca, da colocação de transferir 1, 2 embriões, eventualmente 3. Mas a gente tem diminuído o número de embriões transferidos e isso faz com que haja uma diminuição da taxa de gestação gemelar. Mas, tecnicamente falando, existe um risco maior do que numa gestação sem estímulos.
Bem, doutor, o que dizer então do papel que cumpre a bioética aí? A gente sabe das demandas jurídicas que estão associadas ao tema, um tema que é extremamente delicado, muito delicado, porque a gente está falando aí sobre condutas médicas que estão relacionadas a essas questões, sobre avanços tecnológicos, técnicas de reprodução assistida e, é claro, doutor, há limites, não é, do ponto de vista bioético. Eu sei que tem uma série de descobertas. Há pouco a gente falava sobre a possibilidade de um cariótipo, a gente ter a possibilidade, inclusive, de descarte ou não, doutor, desse tipo de material, para que as pessoas não confundam um pouco mais adiante com higiene social, doutor. Existe uma série de regulamentação que fazem com que a gente tenha que cumprir algumas regras, tá certo? E isso minimiza o risco de você eventualmente ter alguns problemas. Então, quando você vai fazer um procedimento, antes de realizar o procedimento, essa necessidade de você ter que assinar um documento, olha, vou fazer uma inseminação, tem essas vantagens, tem esses riscos, ou fertilização, ou qualquer método, qualquer técnica de reprodução. Então, esse esclarecimento e a conversa com o casal sobre os processos de esclarecimento dos eventuais riscos, ela é fundamental, mas volto, a gente não só fala isso, a gente escreve, né? A gente assina. Ou seja, no sentido de trazer não só a ciência, mas para trazer para o papel. Né? Então, é muito importante essa conscientização das pessoas e a importância de colocar isso de forma documental. Né? Bem, doutor Álvaro Pigato, o que dizer para aquele casal, para aquela mulher? Hoje nós temos a família bastante complexa, o conceito bastante intenso aqui no Brasil, mas para aquela que quer aumentar aí a família, quer ter alguém, mas as suas condições pessoais impedem de fazê-lo ou dificulta fazê-lo. Reprodução assistida, sim, existe no Brasil com qualidade técnica, com segurança e ética, e ela está acessível ao brasileiro, à brasileira? As técnicas estão cada vez mais acessíveis, né? Nós dispomos em algumas unidades da Federação, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Campinas, alguns estados disponibilizam isso pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde, né? Não são todos os estados, né? Mas o que acontece é que com o aumento do número de casos, até o valor, o custo, o investimento nos processos tem diminuído com o decorrer dos anos, né? Mas existem, assim, no Brasil, algumas instituições que fazem isso pelo próprio Sistema Único de Saúde. Muito bem, doutor Álvaro Pigato, a nossa gratidão pela gentileza de nos orientar aqui, de falar para os ouvintes do estado de Alagoas acerca de reprodução assistida e dessas novidades que a Anvisa coloca a partir dessa nova regulamentação. Muito obrigado mesmo, um ótimo dia para o senhor. Um bom dia e continuamos à disposição. Um abraço. Dr. Álvaro Pigato é presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida.